Fala galera, beleza? Bem-vindo à nossa primeira aula do curso de React. E aqui a gente vai trabalhar falando sobre o que é o React, como usar, vamos aprender vários projetinhos legais, a gente vai praticar, vai treinar bastante. Mas, primeiro de tudo, a gente precisa saber para que serve, o que é, como faz, né, para a gente baixar, instalar. Então, nossas primeiras aulas vão ser baseadas nisso, beleza? Então, vamos lá, o que é o React, né? Acho que para responder essa pergunta, o caminho mais curto é a gente ir na própria documentação deles e ver o que eles mesmos falam sobre o React. Então aqui, gente, se vocês colocarem no Google lá React Documentation ou React Documentos aqui, né, você vai achar a documentação deles. Tem em português, mas eu não sei se ela é toda completa, se ela tem inteira em português, mas eu gosto de consultar mais na inglês. Mas pra gente, no curso aqui, é só isso aqui que vai interessar pra gente hoje. Então o React ele é uma biblioteca JavaScript para a construção de interfaces de usuário. Vamos lá, não sei se vocês sabem o que é biblioteca, o que é um framework, a gente vai falar também sobre isso, mas a biblioteca ela é como se fosse, você tem que pensar ela como uma extensão para o seu projeto. Ela já vem com várias coisas, digamos assim, que prontas ali para você usar, né? E não deixa de ser diferente aqui no React. Ele traz várias ferramentas que nos facilitam a construção de uma página e agregam algumas coisas que seriam muito mais difíceis e demoraria muito mais tempo para a gente fazer se a gente fosse fazer por nós mesmos, né? Ela usa como base o JavaScript, então a linguagem é o JavaScript. Se você não tem uma base de JavaScript, você vai precisar estudar um pouco. O JavaScript ele é essencial para... Eu não diria que é essencial, mas ele torna o caminho 90% mais fácil de você aprender quando você realmente já sabe algumas ferramentas que o JavaScript traz, né? E ele faz o quê? Qual é a função? A construção de interfaces de usuário. Então é realmente fazer páginas de web mais dinâmicas, mais bonitas, né? É isso que o React faz. O React ele foi criado em 2011 pelo Facebook. Ela é a ferramenta mais popular para a construção de interface de usuário. Existem outras, né? Existe o Vue.js, existe a Angular também são muito fortes no mercado, mas eu acredito que a mais popular ainda é o React, né? E talvez por ser um pouco mais simples de se usar, eu acredito, ela é a que caiu no gosto aí, também pode ser porque foi feita pelo Facebook, então tem todo esse nome por trás, né? Acaba sendo uma ferramenta bem utilizada aí no dia a dia. O que o React é e quais as vantagens que ele traz para nós? A principal vantagem do React é dividir tudo em componentes. Então, se eu crio um botão é um componente. Se eu crio um título, eu posso criar um título como componente. Se eu crio uma ação em que o usuário clica e acontece alguma coisa, eu posso criar como componente. Se eu crio um menu, eu posso criar esse menu como um componente. Por quê? Ser componente, porque a gente pode reutilizar. E essa é uma das melhores coisas que o React traz pra gente. A gente reutiliza o mesmo componente em vários lugares da nossa aplicação. E quando a gente precisa mudar algo, a gente não precisa ir em todos os locais e mudar um por um. A gente não precisa ficar mudando. Se eu preciso mudar, vamos supor, o nome no menu lá. Então eu tenho o menu na lateral do site, tenho o menu no rodapé, tenho o menu em outras páginas. Imagine um trabalho num projeto grande que você teria que ficar mudando o nome um por um. Então, quando você tem um componente, você vai só no componente, que ele está sendo reutilizado em todos esses outros lugares, altera ali o nome e o problema foi resolvido. Então, além dessa questão de reutilizar, ele traz muito mais velocidade e celeridade também. Além de ser independente, né? Um componente não depende do outro e você pode usar quantos componentes você quiser para formar um componente maior ainda. Então, para vocês entenderem, a gente pode entender como se fosse um grande jogo de Tetris, mais ou menos assim, né? Onde você vai encaixando vários elementos e vai montando o seu site. Eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês. No próprio Facebook, eu tenho uma ferramenta, gente, que a gente vai instalar nas próximas aulas, que é uma extensão que se chama React Developer Tools, né? Então aqui, quando ela está acesa, como ela está aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver aí, eu vou dar um pouco de zoom aqui, ó, mas ela está acesinha, né? Senão, ela fica opaca assim, mas nesse caso ela está acesa. Quando ela está acesa é porque esse site ele foi construído usando o React. Ele fala aqui, ó, essa página está usando na sua produção de construção o React, né? Então foi produzido em React.
Claro, né, gente, a documentação do React não seria até duvidosa se não fosse construído. Mas o próprio Facebook, né, foi eles que construíram também foi utilizado. Então aqui, gente, para vocês, né, entenderem um pouquinho mais. Não precisa prestar atenção no conteúdo, é meu Facebook mesmo, mas eu acabo não utilizando muito. E aqui vocês podem ver o seguinte. Por exemplo, essa barra aqui é um componente do React. Assim como esse ícone pode ser um componente do React, que é reutilizado aqui, ó, 5 vezes, tá vendo? Ele pode ser reutilizado 5 vezes, onde a pessoa só vai mudar o dado do ícone, né? Então, é o mesmo elemento. Pode ser um elemento grande e um componente maior aqui e 5 componentes pequenininhos. Assim como aqui do lado, gente, o menu também, ó, que são todos meio que padrão, um ícone, um texto, um ícone, um texto, um ícone, um texto, né? Assim como as postagens. Todas as postagens têm o quê? Uma pessoa que posta um usuário, informação de horário, configurações, curtir, comentar. Todas elas seguem o mesmo padrão. Imagine se você fosse criar isso daqui para toda pessoa que faz. Então não é assim que funciona, gente. Tem um só, né? Um elemento desse construído e as pessoas alimentam esse elemento com os dados. E os dados, e aí forma, cada um tem essa sua, eles são diferentes por conta dos dados. Mas se você vê o layout de postagem, né, de post, são todos iguais, né, gente? Eles são todos iguais. São aqui, ó, uma postagem com uma foto, ou um texto, um conteúdo, e o resto continua tudo a mesma coisa, né? Por fim, a gente vai falar sobre a Virtual DOM. O que é a Virtual DOM? A Virtual DOM, gente, é a capacidade de um site atualizar apenas uma parte, né? Porque o HTML puro, JavaScript puro, quando você precisa atualizar algo para o seu usuário ver de diferente, ele atualiza a página inteira. Ou a gente precisa fazer Prevent Default para usar algumas coisas para segurar, não atualizar e tudo mais, enfim, acaba sendo ali um pouquinho mais trabalhoso, né? O React, ele funciona assim, ele consegue atualizar o elemento, o componente específico que teve uma ação sem precisar recarregar todos os elementos da página. Então isso traz muito mais velocidade de carregamento também. E aí entra mais uma das funções de reutilização dos componentes, porque você não precisa atualizar todos para mostrar para o usuário, você só atualiza aquele componente que também é independente. Então você ganha muito com isso, né? Você ganha celeridade na produção e ganha celeridade no tempo em que isso vai ser exposto para o seu cliente ali, né? Mais rápido possível. Beleza, gente? Essa foi uma breve introdução sobre o que é o React, o que ele faz. A gente vai trabalhar muito ainda em cima disso, né? Essa é a primeira aula, óbvio. Na próxima aula a gente vai aprender a configurar um pouco o nosso ambiente de trabalho, o VS Code, entre outras coisas, beleza? Conto com aquele like, né? Comenta aí, compartilha com os amigos que a gente está começando esse curso e faz o seguinte, já deixa lá como salvo para você acompanhar a nossa playlist que vai rolar. Beleza, galera? Eu agradeço, valeu!